Olá Brasil, eu sou o Willa Lima e você está no meu canal, seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like e compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Hoje nós vamos falar sobre como foi a minha experiência em trabalhar num restaurante e não receber por isso. Vamos lá, gente. Antes de entrar nesse restaurante, eu trabalhava num outro restaurante que era num container. Ah, era maravilhoso trabalhar lá. Sempre recebi certinho, eles sempre cumpriam os horários comigo e quando eu ultrapassava, eu ganhava a mais por isso. Então, foi assim uma experiência muito boa que eu tive. Foi no meu primeiro emprego. Trabalhei fiquei 3 meses lá e era emprego temporário e foi maravilhoso. Conheci uma menina que era do Chile, conheci vários portugueses incríveis. É, Teve uma brasileira também que entrou junto comigo. Fiz muitos amigos lá. Faz tempo que eu não vou lá tomar um drink, uma sangria. Preciso ir revê-los. Pensei, eu preciso arrumar um emprego com contrato fixo por conta do inverno, como não tem muito trabalho. E essa chilena sempre me falava: Ilan, procura contrato fixo, aqui eles não vão te dar porque ainda não tem vaga e tal, não sei o que. E eu fiquei, sabe, assim, com muito medo. O que eu fiz? No meu horário de almoço, ali mesmo eu já começava a entregar o meu currículo, perguntar se estava precisando e tal. E eu consegui achar um emprego nesse restaurante, nessa pizzaria. E como é que foi a minha experiência lá? No começo todo mundo é simpático, maravilhoso, incrível. Porém, eu já percebi que as pessoas tinham um pouco de medo dela, sabe? E aí ela falou assim, ah, você pode já começar amanhã e não sei o que, entrega os seus documentos e depois de 3 ou 4 meses a gente vai fazer um contrato com você. Aí eu falei, tá bom. Como eu tinha acabado de chegar, não entendia muito bem como é que funcionava as leis, como é que funcionava os trabalhos, contrato e etc. Eu confiei. Então, no meu primeiro dia, ela pediu para eu entrar às 11 horas da manhã, entrei, às 11 horas, abri o restaurante com ela, foi mil maravilhas esse dia. Trabalhei nesse dia repartido, que a maioria dos restaurantes por aqui são assim, repartido. Você entra às 11, trabalha até às 3, 2h30, 3 da tarde. Depois você volta só às 6h30, 7 horas, que é para fazer os jantares. Então, assim, você acaba perdendo praticamente todo o dia naquele trabalho. Então, você não tem vida social e já começaram os problemas. Então, quando eu fui trabalhar lá, o meu contato com ela foi só de boca a boca. Continuei trabalhando durante, né, esses 15 dias. Já no segundo dia, no primeiro dia, no final do expediente, já comecei a perceber que ela tratava mal as pessoas, tinha preferências para alguns e outros não, principalmente tratava mal os imigrantes. Às vezes, os clientes também ela tratava muito mal, com muita arrogância, e alguns clientes percebiam isso. Às vezes tinha vaga para disponíveis para o cliente entrar e ela falava que não tinha, que tinha reserva. Com uma semana depois, eu já não estava mais aguentando aquele lugar. Ela já começou a me tratar muito, muito mal. Eu já comecei a fazer coisas além do que foi me proposto, né? Além de abrir o restaurante, ter que montar, pegar aqueles toldos pesados, colocar ali e muitas vezes fazendo sozinho e as pessoas não recebiam as gorjetas. Eu via que ela dava um pouco de gorjeta para as pessoas locais, né? E para os imigrantes não davam. Aí já comecei a entregar currículos já em outro lugar. Falei assim, não vou ficar aqui. E eu sempre ficava além do meu horário. Por exemplo, como eu falei pra vocês, entrava às 11, saía às 12h30, voltava às 6, 6h30 e trabalhava, o meu horário era até às 11 da noite. E eu trabalhava até 1, 2 horas da manhã. E para voltar para casa, sendo que o transporte por aqui acaba 1 hora da manhã. Entrando na minha segunda semana, eu falei pra ela, falei assim, olha, eu tô saindo muito tarde daqui, porque não tem mais transporte, não dá pra eu ficar pagando Uber, porque senão eu vou pagar transporte pra trabalhar e, enfim. E aí? Não compensa. Aí ela falou assim, então tá bom, então você vai embora 00h30. Mas aí no meu último dia, eu cheguei pra trabalhar, ela pediu pra eu fazer uma coisa, eu tava lá fazendo, e daqui a pouco ela já tinha pedido pra eu fazer uma outra coisa. E eu falei assim, e quando ela chegou depois,
pra perguntar se eu já tinha feito aquela outra coisa. Eu falei assim, olha, eu tô finalizando esse primeiro pedido que você fez. Aí ela já começou a gritar e a brigar. Aí ela simplesmente falou assim, tira a sua farda e vai embora. Não precisa voltar mais aqui. Eu falei assim, ah, e o meu dinheiro que eu preciso dos dias que eu trabalhei? Aí ela falou assim, no final do mês você vem receber. Aí eu falei, tá bom. Foi o que eu fiz, todo mundo ficou assim, espantado. Troquei de roupa e fui feliz em ir embora. E só uma coisa também que aconteceu nesse dia do restaurante, nesses dias no restaurante, ela teve uns 3 clientes, né, que queriam entrar pra poder jantar e tal. E aí ela tratou muito mal. Ai, não tem mesa ainda livre e não sei o que. Aí eu fui e fui no cliente. Falei assim, olha, tem mesa livre sim. Tá ali, tem umas 3 mesas. Mas ela não quer liberar agora porque vocês são brasileiros. Tem um livro de reclamação aqui. Quando você entrar, janta normal, faça o seu pedido. Mas quando você terminar, solicita o livro de reclamação e faça uma reclamação contra ela. Porque ela está sendo xenofóbica. Por quê? Eu falei isso pro cliente. Porque quando ela entrou, eu tava lá dentro e ela começou a falar mal. Ai, outro brasileiro. Não aguento mais esses brasileiros que vêm pra cá e não sei o quê. Não, 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 não. Você não tem direito nenhum de falar do meu país. E de ninguém do meu país, porque você não tá lá, você não sabe a situação. E outra, se um brasileiro que viaja muito, que vem pra cá, ou seja, pra qualquer outro lugar da Europa, porque ele tem condições. Aí o cliente brasileiro falou assim, ah é? Eu falei assim, tem um livro. Mas eu falei tudo isso, sabe, na surdina. Aí ela foi, eles entraram, né? Eu atendi, sempre tentava atender aquela mesa. Eles comeram e no final eles fizeram o livro de reclamação e ela começou a se fazer de vítima. Ai, mas por que que vocês estão reclamando e não sei o quê? Aí a cliente começou a falar. Nossa, a cliente falou tudo que eu queria falar pra ela aquele dia, sabe? E eu acho isso ridículo, gente. Ridículo. Porque, bom, enfim, né? É questão de mentalidade. Mas é isso, gente. Fica aqui o meu questionamento, o meu desabafo, porque eu fiquei muito chateado, sabe? Mentia, tinha muita gente que trabalhava lá sem contrato. Só tinha 2 meninas que tinha contrato lá. E hoje eu sou grato também por ter passado por essa experiência, porque eu aprendi muito a não confiar em todo mundo, a não confiar no boca a boca, porque existem pessoas muito más, muito mesmo. E foi uma experiência horrível. Eu tinha acabado de sair de um outro restaurante, que é onde as pessoas me davam oportunidade, os portugueses incríveis, maravilhosos, sabe? Eu trabalhava de copeiro e eu falava pra minha chefe portuguesa, eu falei assim, ai, deixa eu, me ensina a ser barman e tal. Ela ia lá, me ensinava, pedia pro outro rapaz que tinha mais experiência me ensinar, sabe? E eu fui aprendendo e ela deixava. Aí ela falava assim, você sabe falar inglês ou espanhol? Eu falei assim, não, eu não sei muito bem nada, mas eu tô aprendendo, eu tô aqui, eu tenho inglês básico do básico. Ela ia lá, me dava oportunidade para eu servir a mesa, para eu retirar, para eu tentar falar, sabe? Tá ali no campo com um cliente inglês ou um cliente espanhol. Isso, sabe, me trouxe tanta confiança, me trouxe que eu fiquei muito, sabe, muito grato com ela, porque são pessoas do bem, sabe? As meninas que trabalhavam lá, as jovens, teve estagiárias também incríveis, sabe? Que hoje eu tenho essas amizades com essas pessoas e por conta do dia a dia, né, desse meu trabalho atual, não tenho muito tempo de visitá-los, mas preciso ir lá visitá-los, mas a gente conversa de vez em quando. Sabe, algumas pessoas já não estão mais lá, saíram, foram trabalhar em outros lugares, né? E assim, sair dessa experiência boa para uma experiência ruim, onde você é explorado, onde você tem que entrar 11 horas da manhã e depois ir embora 2 horas da manhã, que é isso, sabe? Você não tem vida. E depois não receber por isso. Por isso que eu falo, gente, tenha reserva financeira. Porque caso isso aconteça, você tem um respaldo da sua reserva, entende? Ainda mais quando você tá num lugar que não conhece ninguém. Porque, querendo ou não, o mundo tá tão estranho ultimamente que ninguém liga pra ninguém, sabe? É cada um por si e, sabe? É que nem aquela passagem na Bíblia do bom samaritano. Passa um pregador,
Passa o cantor, passa o outro e ninguém ajuda. Mas aí passa uma outra pessoa que tem, sabe, aquele olhar, aquela empatia de Cristo, ajuda. Então, assim, se você não tiver um respaldo da palavra de Deus, se você não tiver, seja qualquer religião, tá, gente? Se você não tiver fé e acreditar em si, fica difícil. Então, essa foi a minha experiência muito negativa de trabalhar 15 dias e você não receber por isso. E eu cresci muito com isso. Não tenho vergonha de expor isso pra vocês. Eu venho aqui pra poder alertar vocês porque é complicado você trabalhar sem receber. Então, assim, se não derem contrato pra você, fujam, saiam, não trabalha de boca a boca, sabe? Porque amanhã ou depois a pessoa vira a cabeça com você, convence os outros que, tipo, ah, ele nunca trabalhou aqui, nunca veio aqui, não sei o quê. E aí, como que você vai provar? Entende? E eu ainda tentei na ACT solicitar esse meu dinheiro, sabe? Porque, gente, foi quase 800 euros, assim, que era pra eu receber, sabe? Na época, na época o salário mínimo era 760. Se eu não me engano, acho que era 760. Então, assim, mais que o salário mínimo, sabe? E eu não recebi por isso. Mas, assim, eu tenho muita fé em Deus e Jesus já me deu o dobro disso que eu perdi lá. E eu não tenho vergonha de expor isso pra vocês. Isso é um alerta para que vocês não venham aceitar empregos sem ter respaldo, sem contrato. Sim, não desistam, gente, sabe? Eu sei que você sai do seu país para procurar uma oportunidade melhor, como eu fiz, porque o Brasil, infelizmente, está muito perigoso. Eu saí do meu país por mais de segurança, sabe? Ainda mais sendo uma pessoa gay e a taxa de mortalidade em gays é muito alta em relação no meu país, porque não aceitam, não respeitam, é um país muito machista, São Paulo tá muito perigoso, sabe? Você tem que ter o seu telefone do bandido. Então, assim, eu saí do meu país por mais de segurança, sabe? Porque eu tinha qualidade de vida, eu tinha um bom emprego, eu tinha um bom salário, mas isso não garante, né? Eu poderia ter tudo isso e a minha vida depois de amanhã, como que ficaria? E essa foi a minha experiência, é isso. É a vida que segue, não deixa de se inscrever no canal, compartilhe para mais gente e até o próximo vídeo.